Olá, queridos irmãos, muito bem, estamos aqui, saudações mais uma vez para os irmãos, a paz esteja convosco. Vamos hoje estudar um pouquinho, refletir num assunto bem interessante que se trata de adoração, mais especificamente de idolatria aqui dentro da área de brinquedos, né? Gostaria que você pudesse refletir junto comigo com algumas coisas aqui que vamos abordar. A base inicial aqui da fonte, eu estou utilizando uma fonte como base, que o link eu vou deixar na descrição para quem quiser conferir a fonte. Tem uma outra autora, eu estou fazendo uma complementação no estudo de uma outra pessoa que eu achei muito bom, que vamos tratar um pouquinho sobre essa questão dos brinquedos, né? Então, nós temos na Palavra de Deus um texto que diz assim: examinai todas as coisas e retende o que é bom. Eu, em particularmente, julguei o artigo em si que foi publicado na internet, muito bom, da autora e tal. Eu vou deixar o link na descrição e vou fazer uma complementação. O que tiver em azul é o que eu estou trazendo de complementação. A parte em preto do texto é da fonte primária, certo? Então, assim, ó, diz assim: escolha brinquedos que ajudem a criança a se comunicar com o mundo que existe, ok? Tem uma ilustração aqui. Em seguida diz assim também, ó, em nosso mundo temporal, qualquer coisa que venhamos a fazer, as decisões e escolhas que vamos tomar, certamente vão marcar as nossas vidas para a eternidade ou não, certo? Então, pode parecer sem importância alguma a escolha de um brinquedo para uma criança, mas essa ação, ela tem sim o seu grau de significância e pode muito nortear o pensamento dos pequenos para as coisas futuras, ok? Então, gostaria que você raciocinasse comigo aqui algumas coisas que vamos abordar. Então, ó, os brinquedos, eles são objetos que servem para brincar, para aprender e se divertir. Eles servem como mediador na brincadeira, algo aí tão vital para o desenvolvimento das crianças. Brinquedos das mais variadas cores, texturas, funções e qualidades são acessíveis aos nossos filhos. Portanto, aqui não se coloca a reflexão sobre se o brinquedo é seguro ou apropriado para a idade da criança e tal, né? Pois essa informação ela já é acessível para todos. Então aqui tem uma obviedade, né? O objetivo é pensar se o brinquedo que eu dou ao meu filho ele pode interferir na sua caminhada cristã que apenas começou ou não, ok? Eu acho isso uma coisa muito importante e eu dou atenção a isso, por mais que eu já falhei nessa questão, mas eu também quero acertar e volta e meia eu estou buscando conteúdo que me mantém atualizado, inteirado sobre essas coisas. Quando se trata de adoração a Deus, então existem alguns cuidados para a gente ter, né? E a gente está sempre aprendendo, em algum momento a gente erra, enfim, a gente tem que tocar o barco para frente, é daqui para frente para ver o que a gente pode fazer, né? Então, ó, o que representa o brinquedo? Ó? Por trás dos brinquedos existem empresas que investem dinheiro para gerar vendas, incentivando o consumo e promovendo filosofias e tal, né? Assim como há alguns que defendem a criatividade e a imaginação, outros promovem a violência ou a prática de habilidades não reais, como superpoderes, né? Então vamos evitar aí, é um conselho que se tem, depois vocês podem verificar isso mais para frente e conferir por você mesmo se eu estou certo ou não, né? Evitar de dar presente brinquedos que coloquem a criança em contato com monstros, feitiçaria, violência, atividades sobrenaturais, estereótipos equivocados de beleza, alienígenas, deuses da mitologia, né? Ali onde for mencionar estereótipos equivocados de beleza, você vai notar uma outra situação, vai ter uma ilustração ali que vai mostrar um pouquinho disso, né? Então, muitos pais cristãos impedem aí que seus filhos assistam, por exemplo, a filmes que tratam desses assuntos, mas eles se mostram menos resistentes ao permitir que eles brinquem com brinquedos relacionados. As crianças elas tendem a imitar o que chama a sua atenção e admiração, o que em alguns casos pode ser meio perigoso, porque na fantasia infantil se mistura com a realidade. Crianças que pulam da mesa tentando voar como se o seu personagem ali
como seu personagem favorito, outras que sofrem com pesadelos por medo, crescem com uma visão equivocada sobre beleza e aparência, etc, né? Então não incentivamos aí fanatismos através de consumo de brinquedos que idolatram personagens populares da mídia. Esse assunto é principalmente para cristão, mas lógico que para quem não é cristão pode ser muito útil aí você fazer aí, né, um apanhado de que forma pode ser útil aí para você também, né? Então, veja que eu coloquei aqui umas 3 ilustrações aqui daquelas bonecas que é um busto assim para você trabalhar maquiagem, cabelo, essas coisas e tal, né? E você fica focado ali na vaidade em si, né? Em algumas coisas meio fúteis, não estou dizendo que a gente não tenha que se cuidar e tal, mas há futilidades aí no meio que a criança vai perder muito tempo com a coisa, vai deixar de aprender outras e vai crescer meia, né, segurando aí umas muletas e tal, né? Brinquedos ali de super-heróis, uma criança ali com uma capa, né, querendo voar. Eu tenho filho que é especial e ele vive tentando voar para tudo que é lado, e pula e chuta e joga raio para tudo que é lado, e busca poder, quer brincar de lutinha toda hora. Entende? São coisas meio fúteis para brincadeira, principalmente ficar brincando de lutinha. Eu tenho as minhas razões para que isso não deva ser assim, e talvez numa outra oportunidade a gente venha tratar disso melhor e tal, né? Então, continuando aqui, os brinquedos, então, eles não substituem os pais, por exemplo. É uma ideia aqui que nós vamos pular rapidamente. A maior riqueza de brincar com o brinquedo, muitas vezes, é a interação que gera com o adulto, especialmente quando as crianças são pequenas. Então, por favor, não cometa esse erro aí de pensar que a sua única função é dar brinquedos de presente para uma criança para entretê-la. Nem dê presentes para compensar a sua ausência. O que a criança necessita mais do que um brinquedo é a sua presença. Você sabe que vem uma geração agora que alguns pais ou responsáveis dão um celular, um tablet, alguma coisa para que a criança se ocupe, para que ela não perca tempo com uma criança porque ela tem outras coisas para fazer. Você entende? Então há uma necessidade grande agora de ficar procurando escolinha e deixar a criança o dia inteiro numa escolinha, e os pais perdem total referência com os filhos porque tem que deixar com os outros ou ocupado alguma coisa do que você ganhar tempo com o seu filho. Você entende? Para a educação, para a vida em si, ou por referência, ou por, enfim, você entende? Tem muita coisa implicando aqui nessas questões. Então aqui em azul eu coloquei um dado aqui que eu estou reiterando, né, que nesse ponto, que até mesmo se você permitir que a criança encontre uma fonte de conforto, consolo e companhia pela sua ausência, com um objeto inanimado, que é um brinquedo, tem todo o risco de você perdê-la, inclusive perder a chance de ela descobrir a maior companhia para a vida dela, que é Cristo Jesus. Então, o que eu tenho certeza que cristão mesmo sabe do que eu estou falando aqui. E é isso que muitos desenhos hoje vêm tentando implementar subliminarmente nos desenhos animados. Então, eu coloquei a foto aqui de um desenho, né? Analise lá e tire as suas conclusões, por exemplo, com o último desenho, com a última animação do Toy Story da Disney, né? Dê uma olhada lá para vocês verem qual é enfim, quais são ali, como é que eu vou dizer assim, as ideias que eles estão implementando na cabeça das crianças e tal, como por exemplo, que o brinquedo que ela está tendo ali, criou um brinquedo na escola, e aquele brinquedo agora é a coisa mais importante que ela tem para o crescimento dela. Você entende? Não é nenhuma interação substancial aí com o adulto ou com as coisas de Deus e tal, enfim, até porque o pai precisa ter esse acompanhamento com a criança, né, para que isso seja substancial aí, né, seja relevante para a vida da criança. Ela vai encontrar num brinquedo conforto, consolo, amizade. Se imagina com uma criatura, um brinquedo, um objeto onde ela vai se afeiçoar e vai buscar nela companhia, entende? E vai dormir com ela, vai falar com esse brinquedo, vai, entende? Desenvolver uma relação com o brinquedo, que é uma coisa que não vai trazer algo assim que seja, enfim,
que seja bom para a vida dela, você entende? Quer dizer, agora se o pai ou a mãe tivesse tempo com a criança para brincar com ela, para sair, passear, para conversar, para brincar junto, para interagir, para ensinar ela. Nossa, a educação exige muito tempo dos pais ou de responsável com essas crianças, né? Mais adiante aqui eu estamos trazendo aqui, por exemplo, ó, as crianças não precisam de todos os brinquedos que pedem. É normal que elas peçam e queiram aquilo que chama a sua atenção, mas isso não significa que você deve comprá-lo. Lembre-se de que as primeiras lições de educação financeira começam com esses pedidos simples, ok? As compras de objetos que não são de primeira necessidade podem e devem ser planejadas através da economia, por exemplo, né? É fundamental, então, ensinar a diferença entre precisar e querer. E tem aquelas crianças que crescem, entende? Que, tipo assim, você dava tudo que ela queria. Essa é uma criança que, quando cresce, ela tem um desejo de uma coisa e ela não suporta a ideia de não ter conseguido aquilo. Que tem crianças, principalmente do lado masculino, que parte para o crime. Ela vai conseguir aquilo na marra, porque, entende? Ela cresceu tendo tudo nas mãos, de mão beijada, com facilidade. E crescer e visualizar que ela não pode ter as coisas, porque depende de muito trabalho, tem que juntar dinheiro para conseguir. Não, eu vou pegar uma arma e vou pegar esse negócio para mim agora. Tem crianças que são assim, e você acompanha por aí assim, entende? E crianças mimadas demais, tudo se dão para elas, entende? Quer dizer, essas crianças vão criar e se educar tendo problemas mais tarde. Entende? Então você tem que saber dosar aí, fazer ela entender que tem certas coisas que tem que se ter um certo esforço para conseguir as coisas. Mesmo de pequena ela tem que entender que existe aí um trabalho para desenvolver algumas tarefas, algumas negociações para se conseguir algumas coisas, claro, dependendo da idade da criança, é claro, né? Aqui em azul eu estou fazendo uma observação aqui que é de uma trazendo uma observação sobre isso também, que é da literatura cristã, Orientação da Criança, capítulo 15, na página 101. Então, o título eu dei aqui, né? Por exemplo, brinquedos e a interação com atividades domésticas no lar. Não está falando especificamente sobre brinquedos, tá? Então, vamos ver o que está dizendo aqui, ó. Por exemplo, que é o cuidado em lidar com a propriedade, cuidados em relação à propriedade, reprimir as tendências destruidoras. Então, aqui entra um pouquinho sobre como ela tem cuidado com as coisas dela também, com os brinquedos, com as coisas dentro de casa, né? Então, a educação aqui diz, ó, que deve ser completa e uniforme. Toda mãe precisa ser diligente. Não deve permitir que a coisa alguma lhe desvie a mente. Não deve permitir que os filhos seguirem a sua vontade não educada ao lidar com as coisas em casa. Deve-se lhes ensinar que não deve conservar a casa em perpétua desordem, mexendo nas coisas para se destruírem, né? Mães, ensinai as crianças desde a mais tenra idade que não deve considerar tudo na casa como brinquedo seu. Então, por essas pequeninas coisas ensina-se o instinto de... desculpa, eu acho que eu pulei aqui. Por essas pequeninas coisas ensina-se a ordem. Não importa quanta algazarra possam as crianças fazer. Não permitais que o instinto de destruição, que é grande na infância e na meninice, seja fortalecido e cultivado. Deus diz, farás e não farás. Então, seja... aí, deixa eu ver aqui, ó, sem perderem a paciência, né? Mas decididamente devem os pais dizer aos filhos não e ficarem firmes, né? Então, a firmeza é muito importante. Você não precisa ser rude, grosseiro e tal, né? Mas saber dar ordem com uma certa firmeza, com amor e carinho, mas serem firmes, né? Com firmeza devem recusar permitir que tudo na casa seja manuseado livremente e jogado em qualquer lugar do assoalho ou no chão. Os que permitem a criança seguir tal curso estão lhe causando um grande mal. Pode ela não ser criança má, mas a sua educação a está tornando muito importuna e destruidora, certo?
Então, você tem aqui uma referência na literatura cristã onde encontrar. Eu vou deixar esse documento para quem quiser utilizar mais tarde, né? Enfim, se for da sua vontade. Ó, ensinar o respeito à propriedade alheia. Muito interessante isso aqui, né? Porque hoje está chegando aí na sociedade, enfim, não gostaria de comentar muito, mas está chegando um ensinamento bem contrário a isso aqui, né? Alguns pais permitem aos filhos serem destruidores, usar como brinquedo coisas que elas não têm o direito de tocar. Deve-se ensinar às crianças que elas não devem pegar nas coisas que pertencem aos outros. Para o conforto e felicidade da família, devem aprender a observar as regras da propriedade. Você já viu que estão trazendo aí, está vindo um movimento onde as pessoas, as suas propriedades não vão ser suas totalmente? Eu acho que você já deve ter visto em algum lugar, né? Então, as crianças não são mais felizes quando se lhe permite pegar em tudo que vem. Se não forem ensinadas a ser cuidadosas, crescerão então com traços de caráter desagradáveis e destruidores, certo? Brinquedos, vamos olhar, brinquedos fortes e duráveis. Não dê às crianças brinquedos que facilmente se quebrem, né? Fazer isso correspondente a dar lições de destruição. Tenham elas alguns brinquedos e que sejam fortes e duráveis. Tais sugestões, né? Por pequenas que possam parecer, significam muito na educação de uma criança. Então aqui, ó, conselhos aos pais, professores e estudantes, página 123. Ok? Então, de que brinquedo meu filho precisa? Você certamente quer que seu filho seja feliz, né, brincando, desenvolvendo sua criatividade, imaginação saudável, né? Hoje temos muitos brinquedos disponíveis que são grandes aliados aí na educação e em valores, né? A criança precisa de brinquedos que a conecte ao mundo real, profissões, animais, natureza, cores, comida, ciência, habilidades naturais, atividades diárias, etc. Então, o acesso a livros também é ideal para desenvolver o hábito da leitura, né? O sossego, a imaginação. Então, entre outros grandes benefícios aí tal, né? Eu coloquei aqui a foto de alguns brinquedos aqui, né? Não que seja necessariamente esses, principalmente aqui, mas você deve saber fazer um bom julgamento aí do que seria um bom brinquedo para uma criança, né? Então, a recomendação é que os brinquedos não tenham pilhas e que sejam simples, embora de boa qualidade, né? Que o critério, por exemplo, ali de Filipenses 4:8, ó, seja um guia para a escolha dos brinquedos que damos às crianças, ó. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, o digno de louvor, pensem nessas coisas. Essa aqui é da versão nova, versão internacional, de Filipenses 4:8. Na King James está dizendo bem semelhante, né? Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é seguro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Em algumas versões diz, seja isto que ocupe o vosso pensamento, né? Então, veja aí, ó. Agora veja o seguinte, tenta conciliar esse versículo bíblico aí com esse outro aqui. Já se aprofundando, sabe onde diz na Bíblia que as coisas espirituais se discernem espiritualmente? Então, se você buscar sabedoria em Deus, você vai conseguir aí ter, né, saber como escolher um brinquedo para o seu filho. Vamos colocar nesses termos aqui, né? Então, tente conciliar agora e fundir essa próxima passagem, que pode ser a mais complexa delas, na escolha aí do seu brinquedo para o seu filho. Enfim, veja o que diz. Lá em Êxodo 20:4-6, que é um dos mandamentos dos 10, aquele que foi dado no Sinai, que diz o seguinte, ó: não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu ou que está embaixo na terra ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Veja só. E como é que é? Mostro misericórdia a milhares dos que me amam,
e guardam os meus mandamentos. Está lá em Êxodo 24:6. Eu fico pensando como é que você vai fazer essa fusão disso aqui com isso aqui, certo? Para a escolha do brinquedo para o seu filho aí, né? E estamos bem no finalzinho aqui. Gostaria de dizer que eu tenho a fonte dessa passagem, vou deixar na descrição, né? As complementações que eu coloquei na fonte estão em azul, que é da minha parte. E basicamente é isso, meu querido. Basicamente é isso. Para a gente cuidar na questão da idolatria, de você que é cristão, que está buscando aí meios, né? Sei lá, nos brinquedos das crianças, para que não puxe para esse lado. Eu sei que não é fácil, e para mim também não é, que tem um menino especial que, nossa, é muito estimulado por tudo que ele vê, certo? Mas vamos orar, e tenho certeza que Deus vai sempre nos mostrar um bom caminho, que eu tenho certeza que não vai ser difícil, não é um fardo isso aqui. O fardo é nós mesmos que não queremos às vezes fazer do jeito correto, por preguiça, ou seja lá o que for, tá certo? Mas é basicamente isso aí, meus irmãos. Nós vamos voltar para um outro vídeo futuramente. Talvez a gente volte a falar de coisa semelhante a essa na questão da idolatria e tal, né? Mas é isso aí. Fique com Deus, meus queridos irmãos. Tenha aí uma boa noite, saudações, nos vemos de novo.